Seja muito bem-vindo ao Fala Líder. Estamos de volta para mais uma temporada com grandes lideranças estaduais. E aqui você já sabe, né? Você vai saber de onde que a pessoa veio, ferramentas que vai te ajudar a ser um líder melhor e conhecer novas histórias de novas pessoas para que a gente aproxime mais esse estado de Minas Gerais. A gente está muito feliz aqui que agora a gente tem um parceiro. O nosso parceiro é a Licitar Digital. A Licitar é uma instituição que ela vai te ajudar a deixar a sua gestão mais transparente e fazer uma conexão entre a sua prefeitura, o seu órgão público, aos fornecedores, de uma forma didática, uma forma que vai fazer com que você facilite, otimize seus processos e deixe mais transparente, que eu acho que é isso que a sociedade espera da gestão pública. Então, a Licitar Digital oferece aqui esse podcast. E hoje eu tô aqui com um cara que, assim, a gente tá muito chique, né? A gente tá com uma pessoa que, assim, falando de forma séria, forma muito profunda, é um herói nacional que tá aqui com a gente. Então, assim, muito orgulho de ter ele aqui. É o nosso amigo Pedro Aihara. Aihara ou Aihara? Aihara. H em japonês tem esse som de R. R, né? Pedro Aihara, que tenente do Corpo de Bombeiros e hoje deputado federal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Obrigado pela gentileza. Estou muito feliz aqui de estar nessa cidade, sendo tão bem recebido. Fico muito feliz com o convite e com a oportunidade do bate-papo. Pedro, a gente está acostumado a te ver, né, assim, na televisão, acostumado a te ver como porta-voz ali do Corpo de Bombeiros. E aqui a gente tenta, Pedro, fazer um mapa ali de como que se forma uma boa liderança. Claro que não tem uma receita, não tem uma coisa, mas assim, alguns ingredientes eles se repetem, né? O que eu vejo que o líder é aquele que aponta o caminho, né? Um dos pontos, né, que a gente tem como liderança, porque às vezes está todo mundo ali sem saber para onde que vai, o líder vai lá e fala, não, é por aqui. E você é o cara que estava fazendo isso, né? Nas piores situações ali do estado, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria só saber de você, assim, de início, assim, o que você entende como liderança, essa coisa de estar ali apontando caminho? Como é que é isso para você, meu? Olha, eu acho que a liderança é essa capacidade que a gente tem de conduzir, né, respeitando os nossos valores e também os valores e os princípios daqueles liderados, né? Eu acho que é quando a gente consegue fazer com que cada pessoa que está ali na nossa equipe consiga compartilhar um propósito, um objetivo que é comum. Então, acho que a liderança é a capacidade de adaptar e de fazer com que as pessoas percebam esse propósito maior, esse propósito comum, como um propósito também pessoal. Que quando a gente alinha isso, acho que naturalmente as coisas elas saem tão boas quanto esperado. Com certeza. Mas, cara, assim, aqui a gente começa sempre pelo... De onde você veio, né? Você é filho de quem? De onde você é? Assim, já sei que você é meu conterrâneo, mas assim, fala aí de onde que é que você veio. Eu sou de Belo Horizonte, eu tô com 32 anos hoje, latinha tá um pouco estragado, mas é porque falou muito, né? É sol demais. Mas eu sou filho do Edson, meu pai, ele é um técnico em mineração, ele, né, minha família toda por parte de pai é de origem japonesa, e a minha mãe, ela foi professora, hoje é artesã, já há muitos anos já, trabalha fabricando necessaire. E eu também tenho uma irmã, que é a Rafaela, que também ela é servidora pública do Estado. Já trabalha há muitos anos no Estado e ela é naquela formação da João Pinheiro, né, de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Então, eu sou de Belo Horizonte, vim de uma família de classe média baixa, assim. Lá em casa as coisas sempre foram bem, né, difíceis. Meu pai e minha mãe, eles não tiveram tantas oportunidades de estudo, não tiveram oportunidade de fazer curso superior, embora sejam inteligentíssimos. E aí eu e minha irmã, a gente sempre foi muito criado nessa lógica de, primeiro, a gente poder conquistar as coisas através do estudo, que eu acho que é fundamental, é uma regra que eu levo até hoje para a minha vida. E também essa lógica da gente também fazer alguma coisa que seja mais altruísta. Acho que tanto minha mãe quanto meu pai, eles sempre tiveram uma preocupação para que a gente tivesse uma visão e uma formação que enxergasse além da gente, né? Porque a lógica é bom, é importante, a gente ganhar dinheiro, a gente ter nossas conquistas materiais, mas a gente principalmente preocupar com o mundo, com o legado que a gente deixa. Eu acho que isso naturalmente acabou tanto levando a minha irmã quanto eu para a área pública. Então, eu começo a minha jornada profissional na Força Aérea Brasileira, fiquei lá durante 3 anos, me formei na Epicar, em Barbacena, e aí quando eu chego na Academia da Força Aérea, para dar continuidade à formação de piloto militar, eu
sou aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros, de oficial, e aí eu prefiro vir para o Corpo de Bombeiros, embora eu ame até hoje a Força Aérea, porque eu via justamente essa possibilidade de fazer essa ajuda mais imediata, de chegar mais nas pessoas. E aí, depois desse tempo no bombeiro, que eu tive a oportunidade de ir amadurecendo, de ir vendo também que eu poderia fazer mais em alguns outros espaços, eu levo essa ideia assim, de ajudar o próximo, a gente poder atingir mais gente por meio dessa questão da candidatura, que já tinha muitas provocações, muitos convites para que eu pudesse ir para essa área, mas eu sempre era muito resistente porque eu tinha uma visão muito deturpada, muito pejorativa da política. Eu acredito que seja uma coisa comum aí para muitos ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando. Mas aí quando eu vejo que existe a possibilidade de a gente fazer mais por mais gente, de uma forma até idealista, clichê, eu falei assim, olha, não posso me furtar desse convite, dessa vocação, e agora a gente está lá em Brasília, lá tentando fazer esse serviço cada vez atingir, assim, fazer diferença na vida de mais pessoas. Né? Ô Pedro, assim, eu acho que sua vida, cara, com 32 anos, tiveram várias viradas muito grandes, né, cara? E você conseguir assimilar essas coisas é uma coisa, é um desafio. Então, por exemplo, eu queria saber duas coisas. A primeira, eu vou te perguntar agora, depois que você me responder, aí eu já te pergunto a segunda. Você foi pro Corpo de Bombeiros, passou no concurso, começou aquele caminho ali que, assim, que já não é fácil. Mas quando o comandante chegou para você e falou assim, agora você é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tipo assim, para começar, o povo não sabe nem o que é porta-voz direito. A gente vê o porta-voz e fala assim, não, esse é um cara importante, né? A gente nem sabe o que é porta-voz, assim. E como que você chegou nisso, cara? Você é novo, jovem, estava quantos anos quando começou? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E ser porta-voz da instituição, assim, uma das maiores instituições do Brasil, que é o Corpo de Bombeiros. Certeza. Como que foi isso, cara? Você chegou assim, como é que foi esse susto, assim, de ser o porta-voz? Olha, assim, eu sempre gostei muito da área de comunicação, mas eu não tenho formação na comunicação. E o que aconteceu é que o meu comandante, ele já via que eu levava muito jeito para essa parte de conciliação, de mediação. Por quê? Porque quando eu estava no primeiro comando operacional, eu fazia muito essa tratativa com o público externo. Então, por exemplo, quando a gente começou a ter grandes operações devido ao Carnaval de Belo Horizonte, que ficou muito grande, aí ele me colocava, às vezes, para fazer essa interlocução com o Belo Tour, com os blocos de Carnaval. Então, ele via que era um cara muito jeitoso para isso. E aí, ele, na oportunidade, quando ele virou comandante-geral, ele falou assim, Pedro, olha, eu desejo que você vá para o Estado-Maior. E aí, dentre as áreas lá do Estado-Maior, a área que ele entendeu como mais pertinente a mim era a área de comunicação. E quando eu cheguei lá, embora eu não tenha até hoje formação acadêmica específica na área, eu sempre fui uma pessoa muito interessada. Então eu cheguei lá e falei assim, olha, a gente tem essa questão de se comunicar com a população, a gente tem informação de utilidade pública, como que a gente pode tornar isso mais efetivo? E aí eu comecei a tocar algumas ideias. Então, até então, o Corpo de Bombeiros, ele praticamente não fazia produções audiovisuais de forma estruturada, e a gente trabalhou na TV Bombeiro, começou a criar esse conceito, a gente começou também a tentar desmistificar um pouco essa informação, sobretudo de corporações militares, que é aquela informação muito engessada, aquele negócio muito sério, por uma coisa que faz mais sentido para a população. Fizemos também um movimento de aumentar a presença do Corpo de Bombeiros nas redes sociais para se comunicar com o público mais jovem, e acabou que as coisas foram dando certo. E eu acho que, se de alguma forma, né, com toda a umidade do mundo, a minha comunicação ela deu certo no Corpo de Bombeiros, acho que, em primeiro lugar, porque eu acredito profundamente no serviço que a gente presta. Quando eu falo não só do Corpo de Bombeiros, mas hoje na minha atuação como parlamentar, eu falo muito tranquilo, porque é de fato que eu vivencio. Então não tem nada de artificial, não tem nada de ensaiado. O Corpo de Bombeiros é uma instituição maravilhosa. Hoje também tenho uma consciência muito tranquila em relação ao bom trabalho que eu faço na Câmara dos Deputados. E aí, quando a gente consegue levar isso para a comunicação, acho que as pessoas conseguem perceber verdade, conseguem perceber a autenticidade, conseguem ver que aquilo dali é genuíno. E quando isso começou a ficar mais em evidência em grandes desastres, tragédias, crime, como o caso de Brumadinho, como o caso de Capitólio, de Janaúba e tantas outras situações, período chuvoso, eu acho que a grande virada de chave
foi conseguirmos fazer uma comunicação que ela é mais humana. A gente fala de um corpo de bombeiros que o mais importante é salvar uma vida. E se estamos ligados umbilicalmente a essa ideia de salvar uma vida, a gente tem que ser humano. A gente tem que lembrar sempre que a gente está lidando ou com uma vítima ou com um familiar de vítima e com todo respeito, mas ao mesmo tempo com todo carinho que isso exige. Quando a gente consegue fazer essa comunicação com carinho, mas ao mesmo tempo sendo profissionais, tendo respeito, consegue-se ter uma linha de comunicação que penso que é uma linha que faz mais sentido para a população que a gente tem hoje. Cara, e assim, uma dúvida, tá? Porque eu acho que eu nunca conversei com nenhum porta-voz na minha vida, primeira vez. Quando você chega assim, por exemplo, numa situação de crise, uma situação que você vai ter que dar aquela... Qual que é o seu método? Porque a gente gosta aqui muito de dar ferramenta pra turma também, assim, para o pessoal aprender. Como é que você entende? Você anota, você começa a olhar um lado, olha um outro. O que você enxerga para chegar no final, você condensar aquilo tudo e falar exatamente, né, o que precisa ser dito ali naquele momento? Olha, dicas práticas. A primeira coisa é realmente entender sobre o assunto. Acho que existem muitos porta-vozes ou mesmo diretores, presidentes de empresas que eles ficam um pouco enrolados na hora de fazer o atendimento à imprensa, de falar sobre a instituição, porque eles realmente não se dedicaram àquele conhecimento. Então, se eu vou falar, por exemplo, de Brumadinho, por exemplo, eu estudava todos os dados, as estatísticas da operação. Eu não só estudava os dados que estavam ali nos papers, mas eu conversava com as pessoas. Por quê? Porque quando a gente vai falar de uma coisa, a gente quer, além das informações, a gente quer o sentimento daquilo dali. Então, quando eu conversava, ou mesmo quando eu atuava, em vários momentos também atuei diretamente, eu conseguia perceber, olha, do que é feito isso daqui. Essa é uma operação que ela é feita, né, de muitas mortes, de muitos impactos ambientais, mas é uma operação feita também sobre a coragem dos homens que estão aqui, sobre a resiliência das pessoas. Isso é fundamental. Então, além de fazer esse estudo geral e lembrando que esse estudo ele não deve ser só sobre questões específicas da sua atuação, por quê? Porque tem muitas questões hoje que são transversais. Então, às vezes, surgiu um questionamento sobre os animais que estão aqui, sobre a legislação que era aplicável aqui. Então, é bom você dar um overview que seja mais amplo, que aí você consegue entender como todos os fluxos funcionam. A partir do momento que você conhece a situação, quando você vai construir seu discurso, é fundamental, e isso pode parecer óbvio, só que as pessoas se esquecem disso, de quem você quer atingir, com quem você quer falar primeiro, logicamente. Quando eu pensava naquilo que eu ia falar, eu pensava o seguinte, olha, se eu fosse o familiar de uma vítima, como que eu gostaria, como que seria menos doloroso para mim que esse assunto fosse conduzido? Qual que é a primeira certeza que eu quero ter? Eu, por exemplo, se eu sou familiar de uma vítima, a primeira certeza que eu quero ter é que o corpo do meu familiar ele vai ser encontrado de uma forma ou de outra, que todos os esforços vão ser considerados nisso. Porque no início, por exemplo, existe um medo muito grande da operação terminar sem que a busca fosse dada continuidade. Então, você pode observar que no início a gente falava muito isso, falou assim, olha, enquanto for necessário, nós estaremos aqui. Nós fomos os primeiros a chegar, seremos os últimos a sair. Toda vida para a gente é importante, não só a vida, às vezes, que se foi, que virou um cadáver, mas a vida das pessoas que esperam esse corpo para poder ter um prosseguimento no luto delas. Então, acho ter todas as informações, pensar com quem você está falando. E o terceiro é acreditar naquilo que você fala. Por quê? Porque tem muita gente que, às vezes, apresenta uma informação que a própria pessoa ela não tem tanta aderência àquilo dali. Então, quando eu vou falar, por exemplo, que a nossa operação é uma operação que ela vai até o final, que as pessoas estão se dedicando diuturnamente, é porque eu presencio, eu experiencio, eu vivo aquilo dali. E aí, quando você vê um discurso, que é um discurso que ele é respeitoso, que é um discurso que ele é humano, que é um discurso que é feito para a pessoa que está ali ouvindo, e é uma coisa que foi feita com propriedade, que a gente estudou, que a gente fala acreditando naquilo dali, acho que naturalmente as pessoas percebem isso. Então, hoje, mais do que nunca, as pessoas querem aquilo que é de verdade, aquilo que é espontâneo. E quando eu vou tentar montar alguma coisa nesse sentido, por mais que a gente tenha vários obstáculos, eu tento dar esse direcionamento. Eu acho que um bom porta-voz ele pode tentar fazer isso. Porque assim, cara, dá uma certa, uma responsabilidade muito grande, uma carga muito grande, né? Você não tremia no começo, não, na televisão? Não ficava com medo? Olha, acho que assim, o medo maior que eu tinha é porque representando uma instituição tão séria, centenária como o Corpo de Bombeiros, eu sempre tive uma preocupação, eu falo isso do fundo do meu coração, assim, eu tenho consciência de que eu sou um bom profissional, mas eu tenho ainda mais consciência de que eu faço parte de uma corporação que quase na sua totalidade são profissionais excepcionais. Então a minha responsabilidade maior sempre foi de fazer jus a esses profissionais, porque eu estou numa posição ali de contar histórias que são reais,
mas principalmente para poder valorizar a instituição e principalmente para valorizar os integrantes dessa instituição. Então, quando eu vejo ali, numa operação como essa, a pessoa ali abrindo mão, às vezes está no nascimento de seu filho, às vezes preocupado com a mulher que está doente, às vezes com um filho com um problema grave, mas mesmo assim, conscientemente, a pessoa escolhe estar ali dando o seu máximo, é realmente uma responsabilidade a gente conseguir enaltecer esse trabalho que é feito. Então, a minha postura em relação a isso, por mais que, sim, dá um friozinho na barriga, né? A primeira vez você está entrando, você tem medo de apresentar alguma informação errada. Hoje o pessoal é muito crítico, né? Se você fala, às vezes, rápido ali, um erro ortográfico, você fala uma coisa até que você sabe. Cancela. Cancela. Mas eu sempre até costumo comentar com os meus colegas que são porta-vozes, assim, né? Porque tem amigos na polícia, em outros órgãos. Fala assim, gente, ali é um momento que é muito delicado, porque todos os olhos estão virados para você. Então, qualquer falha, ela fica maximizada. Mas eu sempre digo que todo mundo teve sua primeira vez, né? Ninguém nasce bom em nada, né? A pessoa vai se aprimorando. Então, é ir começando, ir confiando, contando também com a compreensão das pessoas e, à medida do tempo, ir melhorando, apresentando uma comunicação cada vez mais assertiva. Cara, eu vejo uma coisa que, assim, é muito sobre representação. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que as pessoas têm como uma segurança mesmo, né? Provavelmente deve ser a mais respeitada que a gente tem aí no estado, né? E, assim, eu tenho, até pelo meu serviço no SAMU, época no governo, eu tenho muito contato com várias pessoas, assim, do Corpo de Bombeiros, e vocês têm uma vibe parecida, assim, sabe? Muito sérios, entretanto, muito humanos, muito essa coisa de empatia, né, que você até fala na sua palestra, você falou aí agora, e assim, é uma coisa que a gente sente isso muito, né, eu tive a oportunidade, eu tô tendo a oportunidade, né, de conhecer mais a Coronel Carla, né, que é aquela do avião. daquele pouso, né, do helicóptero, aquele emblemático. Ela é uma pessoa que, assim, que consegue ser muito doce e muito firme ao mesmo tempo, te passa uma segurança, e eu vejo que você tem uma característica parecida com essa também. Eu tenho o Coronel Viana ali em Posto de Caldas, gente boa. Eu tenho um amigo também, Rodrigo Rocha, assim, que estudou comigo, que tá na parte mais operacional ali dos bombeiros. Todos vocês têm uma vibe um pouco parecida. Acho que a cultura dos bombeiros, né, essa coisa, quando você entra lá, entende que você tá ali para dar além de resgatar, de ser o ponto de que vai te ajudar ali, dá um carinho também pra população, dá Felipe, uma coisa que é fundamental as pessoas perceberem é que essa ideia que servidor público é vagabundo, é preguiçoso, isso é uma mentira. É lógico, gente, que em qualquer lugar, em qualquer profissão do mundo, tem uns bagunceiros, tem aquela galera que não trabalha. Mas isso é exceção, não a regra. Se você passar hoje lá na cidade administrativa, 7, 8 horas da noite, vão ter vários andares ligados lá com gente trabalhando. Às vezes o pessoal precisa fechar um pregão para não perder um recurso. Às vezes tem uma questão que é uma transferência de uma central de leitos. Às vezes é uma programação, planejamento estratégico, uma operação policial. E todos nós temos próximos grandes exemplos disso. Quando eu venho aqui, tenho um bate-papo com o SAMU, eu vejo tanto que é uma galera que se dedica muito além da conta. Às vezes a gente vê ali um condutor ali, às vezes com salário baixo, mesmo assim fazendo questão de ajudar. Às vezes a gente vê quantas vezes eu, enquanto bombeiro, eu não tirei dinheiro do meu bolso para pagar um pneu para uma viatura, para pagar ali um conserto, para a viatura não ficar baixada. E não era para atender a mim, não era para atender a minha família, não era para atender a população. Então, quando a gente fala assim desses... virou-se um chavão, um hábito do pessoal, fala assim, 5 horas a caneta cai. Existe isso, só que isso é exceção da exceção. A gente precisa reconhecer e valorizar o serviço público, porque existe hoje uma cultura no Brasil que a questão, servidor público só tem mamata, aposentadoria melhor, super salário, etc. Só que as pessoas não percebem, isso é estatístico, que quando a gente está falando, às vezes, de super salário, dessas vantagens exageradas, a gente está falando de menos de 1% do nosso funcionalismo público. Os outros 99%, mais de 80% do nosso serviço público, a média salarial é uma média que é abaixo de R$4.000. Então as pessoas elas precisam se apoderar disso. Por quê? Para entender que o serviço público ele precisa sim ser valorizado,
Ele precisa sim ser reconhecido. E quem sai beneficiado com isso não é só o Pedro, não é só o Felipe, não é outra pessoa que esteja no serviço público, mas é principalmente o cidadão que pode contar com um serviço mais profissional, um serviço mais eficiente. Então, eu acho que o brasileiro ele precisa urgentemente largar raciocínios que são mais fáceis, de falar que todo político é vagabundo, que todo servidor público é preguiçoso, e realmente se envolver com isso. São todos mesmo que são vagabundos? São todos que são preguiçosos? Vamos ver. E se há algum problema em relação a isso, como é que a gente pode melhorar isso? Agora, sim, criticar por criticar é uma coisa que não resolve, e eu fico muito feliz de integrar hoje esse movimento, que é um movimento assim, para a gente melhorar o nosso serviço público de dentro para fora. Acho que a gente só vai poder ter uma boa prestação de serviço se a gente tem, simultaneamente a isso, condições adequadas de trabalho, e é isso que a gente vem lutando, tanto na Câmara dos Deputados quanto na nossa trajetória lá no Corpo de Bombeiros, para que todo mundo, né, possa trabalhar da melhor forma possível. Isso aí, cara, porque assim, a gente, qualquer área vai ter isso. Qualquer área. Às vezes você chega numa loja, você é super mal atendido, entendeu? Você vai. Existem seres humanos e seres humanos. A gente que tá aqui, né? Inclusive, vou até puxar um pouco do saco do público que tá aqui no Fala Livre, a gente tá buscando melhorar, cara. A gente tá aqui conversando, buscando melhorar, buscando sempre tá, né, entregando o nosso melhor. E quem tá aqui assistindo também é a mesma coisa, mas tem gente que, infelizmente, por algum motivo ou outro, não tá no mesmo caminho. Às vezes não tá adequado pra ele ali, vai pra outro. E aí a gente acaba sofrendo a consequência, né? Eu acho que deve ser cobrado, sim, de forma firme, né? Serviço público, ele é o dinheiro público, então assim, a gente tem que ter muito zelo em relação a isso, não pode deixar para até cair, tem que ter eficiência, transparência, que é o que você falou aqui, mas ao mesmo tempo, a gente não pode pegar as exceções e transformar em regra, porque realmente são exceções, né? Com certeza. Então assim, e aí, cara, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, que você fez uma transição interessante, né? Você saiu do Corpo de Bombeiros e foi para a área da política agora, deputado federal. Já deu pra. E como qualquer lugar, né? Você chega, só quem vai. Ali não tem escola que ensina, não, né, Pedro? Só que você entra numa Câmara, numa casa legislativa. É só estando lá pra você saber o que é. Já deu pra entender a cadeira 100%? Já deu pra entender as diferenças? Como é que tá lá? Esse 1 ano e meio, né, que você tá lá? Tá jovem ainda no... Primeiro, eu digo o seguinte: é necessário muito mais coragem na transição profissional para você sair do que para você ficar. Quando eu fiz essa transição de carreira da aeronáutica para o bombeiro, eu não terminei um namoro ruim, que eu brinco. Uhum. Eu saí de uma instituição que eu amava, que eu amo, que eu respeito até hoje, e não porque eu não fosse feliz lá, porque eu era feliz lá, mas porque eu entendi que o meu propósito, que as minhas habilidades e aptidões, elas poderiam ser mais úteis à sociedade dentro do Corpo de Bombeiros. E aí fiz essa escolha que, como eu disse, não foi uma escolha fácil para mim, porque eu tinha muito respeito, carinho tem até hoje, pela Força Aérea Brasileira, fui muito feliz lá. Depois de mais de uma década de carreira no Corpo de Bombeiros, eu recebo esse convite, essa possibilidade de virar deputado, e é importante a gente destacar isso, eu genuinamente, pela saúde da minha mãe, pela saúde das pessoas que eu amo, eu não fiz isso motivado por projeto pessoal de poder, por questão salarial, por dinheiro, por nada, mas eu fui pelo seguinte, falei assim, olha, se existe a possibilidade de eu conseguir levar a minha capacidade para servir a mais pessoas de uma forma que eu acho mais ética do que está sendo conduzido, por que não fazer isso? E por que eu digo isso, gente? Porque foi muito difícil. Para mim, eu saí do Corpo de Bombeiros. Você imagine que eu já tinha lá, né, inúmeras amizades construídas. O Bombeiro não é uma instituição grande, né, são aproximadamente 6.500 integrantes hoje na ativa. Conhecia todas as pessoas. Graças ao meu trabalho, com toda modéstia, mas também com todo reconhecimento, já tinha conquistado ali o meu lugar. E eu faço essa transição e qual que é a crueldade disso? Diferente de outras carreiras públicas, os militares, quando a gente faz essa ida para a carreira política, a gente abre mão da nossa carreira. Isso quer dizer que pelo fato de eu ter entrado cedo no bombeiro, que necessariamente iria até o último posto de coronel, ainda que na reserva, que receberia ali, como eu entrei muito novo no trabalho, comecei no serviço militar com 15, 16 anos, aposentaria cedo, antes de 50 anos, eu abri mão de tudo isso, de receber, né, integral ali com 47, 48, 50 anos até o final da minha vida, para poder ir para uma carreira política, que é o contrário do que as pessoas imaginam, que, como era antigamente, que 2 mandatos, aposento proporcional, hoje a gente é regulado pelo INSS. E eu vivo esses 4 anos aqui, sim, com um bom salário, mas no ano que vem é eleição, e se não der certo, eu estou desempregado. Então, assim, foram muitas decisões difíceis que precisaram ser tomadas, e quando eu me proponho a isso, mais uma vez, se fosse pela questão do conforto, se fosse pela questão do dinheiro, isso para mim não é suficiente para eu poder fazer essa transição. Até porque a carreira hoje de deputado,
sendo uma pessoa correta, ela é uma carreira que é muito difícil, porque todo dia a gente querendo te passar rasteira, é todo mundo um dia querendo te sacanear, é todo mundo gente querendo te prejudicar, não porque você está fazendo mal a elas, mas pelo fato de você não participar dos esquemas, você se torna automaticamente uma ameaça. Então, assim, todas as minhas destinações de emenda estão abertas para as pessoas que quiserem acompanhar, são destinações para instituições sérias, não tem baixaria, não tem matrifusia, mas é lógico que fazer dessa forma, a gente está num momento político muito polarizado, você conduzir ou fazer vídeo para lacrar, para xingar os outros sem ter um conhecimento de causa, me é muito conveniente, vai me dar muito voto, mas não é o que é correto. Você atuar de uma forma que você age de acordo com seus princípios e valores na política e fazer isso na prática é muito difícil, é muito desgastante. Porque eu, por exemplo, né, hoje eu estou aqui, em tese, estaria de recesso parlamentar, estou trabalhando mais do que o normal, peguei um carro lá de Belo Horizonte, 6 horas para chegar aqui, tô com um problema gigantesco no ciático e tal, você abre mão de estar com sua família, abre mão de várias questões pessoais, mas você faz aquilo que você acredita. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, por que eu digo que isso é muito importante? Porque quando você chega no Congresso Nacional, ali é um aquário de tubarão. Não tem ninguém ali que não seja muito bom naquilo que faz. Lógico que tem aquelas pessoas que utilizam a inteligência e a capacidade para a maldade e tem gente que utiliza aquilo dali para o bem. Mas todo mundo ali pode se questionar os métodos, todo mundo é muito efetivo. E você chega com essa proposta assim, de fazer uma coisa diferente, você sofre muito, eu não vou mentir. Então, assim, até hoje, às vezes, eu tenho momentos assim, muito íntimos com Deus, com a minha consciência, que eu falo assim, não é possível que isso está acontecendo, não é possível que, assim, que a pessoa ela consegue ser tão sacana, que ela consegue ser tão cruel, que ela consegue prejudicar um universo de pessoas para obter uma vantagem pessoal. Mas, ao mesmo tempo que você fica muito desmotivado com isso te joga muito para baixo, você fica também com um combustível muito grande que você pensa o seguinte, é justamente por isso que a gente precisa estar aqui. Eu tenho uma felicidade muito grande, Felipe, de poder estar hoje no Congresso sendo a mesma pessoa que eu sempre fui em relação a valores. Eu moro na mesma casa, tenho os mesmos amigos, uso o mesmo carro, não fiquei rico, não fiquei milionário, não sacaneei ninguém, ninguém pode falar que eu descumpri um compromisso que eu tenho assumido, e assim, isso torna o seu caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil, sim, mas pelo menos todos os dias eu posso colocar a minha cabeça ali no travesseiro, mesmo já tendo sofrido ataques de fake news, mesmo já tendo sofrido cancelamentos injustos, mesmo já tendo sido feito de todo tipo de movimento assim, de perseguição, eu acho que no final da vida, o que eu penso muito é o seguinte, eu não sou pai ainda, pretendo muito, sonho da minha vida é ser pai. E eu quero muito que quando eu tiver meus filhos, independente do sucesso que eu tiver para os outros, eu deixo um legado para eles que seja um legado de falar assim, pô, independente de qualquer circunstância, meu pai foi um cara correto, legal, de acordo com o que ele acreditava. Eu acho que é principalmente sobre isso. E aí quando você, com muita dificuldade, você consegue se manter no caminho do bem, se manter orientado por Deus, respirar fundo e tal, acho que você consegue deixar aí boas sementes aí para o futuro. Não, com certeza, cara. E assim, vejo que você é um cara muito ligado também às suas raízes, né? Conhecendo sua história, a gente vê que você, assim, a gente tem essa coisa em comum, que a gente teve nossa vida aí transformada pela educação, que a gente realmente não teve uma trajetória ali de parentes, dessas coisas assim, não, nada contra, né? Mas, tipo assim, são pessoas que realmente, você realmente caminhou para esse lado aí, né? O que seu povo fala lá? Sua família, seus amigos de infância? O que eles falam? Fala assim, não, porque assim, sai o Pedro, né? Pedrinho, japonesinho, bonitinho assim e tal. Do nada o cara vai pro Corpo de Bombeiros, beleza, normal, mas daí já vira porta-voz do Corpo de Bombeiros, daí já vira o cara né, assim, que tá... Todo mundo olhou pra você naquele momento, cara, do presidente a pessoa que trabalha ali, se vir num café, tava olhando pra você naquele momento. E agora deputado federal, né? Você conduz hoje, né, claro, com certas limitações, mas você é um dos que estão conduzindo o destino do Brasil. O que o povo fala, cara? Assim, o povo que te viu lá de pequeno, que sabe, que começou... Eu acho que o pessoal fica muito feliz, assim, porque igual um dos primeiros condomínios que eu morei, que era aqueles conjuntos habitacionais que você tem Torre A, B, C, D, F, G, o alfabeto inteiro. Uhum. Exatamente. Eu cresci num ambiente assim. E aí um dia eu tava até num show, foi até uma coincidência estranha, eu tava num show do Gustavo Lima, e aí por acaso, no meio da plateia lá, eu encontrei com um amigo meu, que é advogado que morou nesse lugar. E ele me falou algo que eu não tinha parado para perceber, que foi o seguinte, falou assim, Pedro, você tem consciência que lá desse conjunto lá que a gente morava, eu e você, nós fomos um dos poucos que deu certo? Ele falou assim, fulano, tá preso, Beltrano,
morreu por causa de envolvimento com crime, ciclano, tá com outro tipo de problema. Então, de fato, eu valorizo muito, assim, primeiro, Deus, que eu acredito muito, eu acho que algumas oportunidades, né, elas são concedidas, todas, na verdade, são concedidas pelo poder divino, mas valorizo muito, assim, minha mãe e meu pai, que mesmo diante de todas as dificuldades, eles priorizaram muito essas questões na minha educação, eles correram muito atrás, porque a gente vivia uma situação bem, bem delicada, assim, a gente realmente não tinha luxo nenhum, e também, lógico, assim, que aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: para você chegar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz. E eu também tenho consciência que a minha parte eu fiz. Eu, quando fui fazer CFO, que é um curso de período integral, eu fazia direito à noite. Então, era uma loucura, assim, porque eu dormia 3, 4 horas por dia. A maioria das aulas, eu assistia às aulas em pé, no fundo da sala, porque se sentasse eu dormia sem ver, assim, de tanto que era o cansaço. Eu lembro uma vez que eu estava chegando no quartel ali, que era no Alto da Afonso Pena ali, eu tava tão cansado que naquele instante ali que eu parei ali, só que o sinal fechou para fazer controle de embreagem, eu cochilei. Então, assim, você passa por um nível de desgaste, assim, que é absurdo. Mas porque eu sabia que isso ia me credenciar para algumas outras oportunidades. E lógico também, quando, né, você perguntou sobre minha família, os meus colegas, como é um pessoal muito tranquilo, assim, eu sei que, e eu sempre digo isso, eu não sou deputado, eu estou deputado. Uhum. Então, eu tenho toda a humildade e o senso também de impermanência, que eu sei que hoje a gente está nessa função, e aí eu vou executar isso da melhor forma possível, né, com todo o conhecimento, com tudo que é necessário, mas também a gente pode estar em outra situação, melhor ou pior. E minha mãe e meu pai, eles sempre foram muitos no sentido de me manter com os 2 pés no chão, de não deixar que isso se transformasse e nem se transforme em soberba, em arrogância com os outros. E meus amigos também, assim, eu deputado, bom, mas se eu tiver, sei lá, em outra função que seja às vezes menos, com menos status social, eles também vão estar igualmente do meu lado. E eu também tento, ao longo da minha vida, me manter próximo de pessoas que gostam de mim pelo que eu sou e não pelo que eu estou. Uhum. Então, eu acho que isso se refletiu também ao longo das minhas escolhas, em termos de relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, de sempre estar perto dessa galera, que eu sei que não é uma galera muito grande, mas é uma galera que tá bom, tá ruim, mas independente de qualquer situação, eles vão estar ao meu lado. São poucos, mas são bons, né? Com certeza. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, na verdade, 2 pontos aqui antes da gente finalizar, porque a agenda do nosso herói nacional urge, né? Não, tem que. Mas aqui, cara, assim, você falou aí sua atuação como parlamentar, que às vezes é difícil. Você vê lá muita gente fazendo muita coisa e pressionando mesmo, mas você veio de uma realidade que a pressão, eu acredito que quase ninguém tenha passado pressões, que tá ali, pressões parecidas com as suas, né? De ver aquilo que aconteceu em Brumadinho, de estar ali. Eu queria que você contasse um pouco daquilo ali, mas aquilo, né, muita gente já sabe, você já falou muito sobre aquilo. Eu queria entender também os reflexos em relação à sua saúde mental naquele momento e o que você viu do corpo de bombeiros, dos humanos que estavam ali, trabalhando ali. A gente sabe que as vítimas é muito importante, a gente lembra e é uma coisa que triste. Tem um amigo meu lá do não tão amigo, né? Um menino que jogava bola com a gente lá, o Tom. Ele era goleiro, cara, goleiro bom. Ele foi um dos que estavam lá na tragédia, sabe? Trabalhando na Vale, você sabe, quem vem ali de periferia trabalhar na Vale é uma vitória. Com certeza. Entendeu? Então tava lá, mas assim, como é que foi aquilo, cara? O Rodrigo, que é meu amigo, ele fala muito que, cara, eu fui lá pra tragédia de Brumadinho, minha saúde mental nunca mais foi a mesma, sabe? Assim, se você quiser dar umas pinceladas sobre esse assunto aí. Olha, em primeiro lugar, assim, que eu falo isso de uma forma muito genuína, Brumadinho é uma das minhas missões de vida. Por quê? Porque lá foi um lugar que me permitiu, assim, eu refletir sobre algumas questões no nível de profundidade que com certeza eu não teria atingido esse nível de reflexão se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Hoje, na minha atividade parlamentar, muitas vezes as pessoas elas até questionam, nossa, mas o Pedro continua servindo a Brumadinho, continua correndo atrás das questões de Brumadinho. Te falo isso com toda tranquilidade, Felipe. Não tem um dia sequer que eu não olhe questões, que eu não corra atrás de questões relacionadas a gente ter justiça, reparação em Brumadinho e não esquecimento, que são alguns dos nossos principais objetivos. A gente vê, por exemplo, uma questão assim, é lógico que é dilacerante eu presenciar, eu ter atuado, eu vivenciar, ter visto
gente morta, pedaço de gente morta, estruturas destroçadas, o sofrimento assim, das famílias, assim, amor materno é uma coisa que sempre me sensibilizou muito. E você vê mãe enterrando filho, gente perdendo às vezes 3 pessoas da mesma família, é uma coisa de dimensões emocionais que a gente não pode imaginar. Mas para muito além disso, existe um outro aspecto que para mim é um aspecto que ele consegue ser às vezes até mais cruel do que esse aspecto da perda, que é o aspecto da injustiça. Se passaram já 6 anos e até hoje a gente não tem ninguém preso, ninguém efetivamente responsabilizado. Como que a gente pode, e isso me marca muito, depois de 6 anos, que uma infinidade, 272 pessoas morreram e a gente não tem ninguém preso, gente. Se a gente cometer um furto, um assalto agora, sei lá, em 3, 4, 5 dias, provavelmente você já vai estar numa unidade prisional. E como que a gente acha normal, como é que banalizou, em que momento em que a gente perdeu o senso de realidade, que a gente tem essa quantidade absurda de famílias, de vidas impactadas, e de todo tipo de vida. Tinha gente que estava noivo, tinha gente que estava grávida, tinha gente que estava passeando, tinha gente que estava se preparando para dar uma notícia boa ali para os familiares que estava grávida. Então, assim, o nível o requinte de crueldade nisso é muito grande. Então, quando a gente vê, por exemplo, a época o presidente da Vale, Fábio Schvartzman, ele saindo desse processo por meio de uma liminar, para ele sequer constar na lista dos réus, é algo que me afeta de uma forma assim, que atinge aquilo que diz respeito sobre a nossa característica de humanos mesmo. Eu acho que é de uma falta assim, de humanidade, de respeito, a pessoa ela sequer se posicionar diante da justiça para que ela possa ser julgada dentro de todo o sistema democrático, com todas as garantias constitucionais que a gente tem. Então, isso me marca muito. Então, assim, em termos da minha saúde mental, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu creio muito em Deus, e eu acho que a gente sempre, a força, acho que ela sempre vem lá de cima, a gente acaba sendo instrumento dessa força e dessa vontade. Faço também acompanhamento e tratamento psicológico, como boa parte dos meus colegas fazem, porque, como uma vez minha mãe me disse, ela falou assim, Pedro, mas você tá bem? Eu falei assim, mãe, tô bem, não tô sentindo nada não. Ela falou assim, Pedro, tem muita coisa que você absorve somaticamente que às vezes você nem se dá conta. Então, assim, terapia é uma coisa que é importante para todo mundo, recomendo para todas as pessoas, a gente tem muita resistência, né, de procurar, ou então acho que a gente tem que procurar só quando a gente já tá colapsando, e definitivamente não é essa a ideia. E além disso, associado a essas duas questões, é você também saber você mesmo trabalhar com essas questões da sua saúde mental de forma que aquilo ali não te paralise, mas que aquilo ali te coloque em movimento. Então, diante de todo o sofrimento, diante de todas as agruras que eu vi, que eu presenciei em mim, nos meus colegas, nos familiares que a gente atendeu, eu peguei boa parte disso e coloquei isso como um sentimento de indignação para que eu pudesse ter sempre essa energia para lutar e continuar lutando por essas pessoas. Porque passa a representatividade, né, cara? Assim, a voz é uma coisa muito importante. Acho que talvez, né, você que acredita muito em Deus, talvez a gente acredita, Deus devia estar te conduzindo para isso, né? Para realmente ser um porta-voz de alguma situação. Não dá para entender direito qual seria, mas a gente vê que realmente está caminhando. Vi também, cara, eu acho que esse assunto seria importante a gente colocar aqui, que você fez um posicionamento firme em relação a uma pauta que faz sentido para nós dois, que é a regulamentação da profissão do condutor socorrista do SAMUS, né? Emergencista ali. Nós sabemos que todo o sistema de urgência e emergência, ele precisa ser visto, precisa ser lembrado. Só que esse ponto ele está mais acentuado. Essa parte do condutor socorrista ali, porque realmente ele faz parte daquilo ali, ele faz parte do salvamento, ele salva vidas. E ele hoje não é incluso dentro da rede de urgência, né? Ele não é incluso como profissional de saúde. E você fez um posicionamento firme em relação a isso. Faz muito sentido, né? Porque eu gosto de falar que bombeiros e SAMU são instituições irmãs. Com certeza. E eu queria saber de você, cara, o que você pensa, o que você acha, reforçando aquilo ali que você falou, enfim, em relação a esse ponto aqui, que pra gente é uma pauta muito cara, assim. Gente, isso é um absurdo que até hoje a gente não tem tido esse reconhecimento, porque só não defende esse tipo de integração do condutor socorrista ao rol dos profissionais de saúde quem não conhece o serviço do condutor socorrista e principalmente quem não conhece o serviço SAMU. Porque a grande questão é importante que a população nossa perceba isso. Porque quem é contra essa categorização fala assim, não, o condutor ele não atua diretamente na assistência ao paciente. Isso é uma ignorância, é um absurdo, é uma mentira deslavada. Por quê? Você vai ali, gente, quantas vezes, e eu já tendo, né, atuado diretamente no APH, numa companhia especializada, você vai atender uma ocorrência ali,
às vezes pelo tamanho da vítima, pelo tipo de manejo da máquina, entra ali numa situação ali de PCR, de RCP ali, você vai fazer rodízio ali com o condutor, porque muitas vezes os outros ali estão desenvolvendo outras atividades, estão preparando para fazer uma intubação, ou então já estão no rodízio. Então, assim, o condutor, ele de fato, ele atua como socorrista. Quando a gente reconhece isso, a gente não está fazendo uma gentileza, a gente não está concedendo direito, não. A gente está reconhecendo aquilo que já acontece todos os dias. Infelizmente, quando a gente não tem a possibilidade, né, até hoje, né, e a gente tem lutado para mudar isso de acordo com os projetos de lei que estão no Congresso Nacional, mudar essa realidade, a gente está consolidando um cenário de desvalorização desses profissionais. Então, um profissional que ele atua numa situação dessa, que ele ganha R$ 1.600, R$ 1.700, considerando que a gente está com um salário mínimo de R$ 1.518, é você falar não só que a vida dele, mas que a vida vale muito pouco. Quando a gente liga para o SAMU, quando a gente liga para o Corpo de Bombeiros, a gente tem certeza que é um serviço que é especializado, é um serviço competente, é um serviço dedicado por parte de todos os profissionais que estão ali. O condutor socorrista que ele está ali, ele é um cara treinado, ele é um cara que passa por todas as qualificações do NEP, é um cara que tem uma responsabilidade gigantesca, porque além dessa assistência direta ao paciente, qualquer colisão, atenção ao trânsito, então, assim, são N questões. Então, assim, a gente precisa entender que na prestação de assistência ao paciente, a gente está ali atuando como grupo. Então, nada mais justo do que fazer esse reconhecimento. Eu tenho infernizado o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional para a gente avançar nisso, porque isso é uma questão, assim, do mais básico reconhecimento e respeito a esses profissionais que fazem tanta diferença. E eu sei disso, porque quando a gente chega no interior, muitas vezes é só a única prestação pública de saúde que consegue chegar na ponta da lança é o SAMU Corpo de Bombeiros. Então a gente precisa, se a gente quer valorizar a nossa população, a gente precisa também dar reconhecimento dessa valorização à vida. Isso é uma pauta que eu tenho assim, me desdobrado realmente para defender, tenho sofrido muita pressão por causa disso, mas é uma bandeira que eu não abandono, porque quem está na ponta da lança sabe o que é carregar uma maca ali com uma vítima de 120, 130 quilos, e você achar que o condutor socorrista não vai ajudar, quando você está ali fazendo um rodízio de RCP, quando você está ali precisando pegar um material lá na hora, assim, isso que as pessoas acham, não, o condutor vai ficar só responsável ali pelo veículo. Isso é uma grande ignorância, é coisa de gente que não conhece o sistema. Então, para isso, a gente está lá para levar a voz deles e para que a gente possa ser ouvido. Não, assim, cara, e parabéns pelo seu posicionamento, porque, assim, né, é uma coisa que a gente não consegue entender, a gente fica até meio indignado, porque você fala pra essa pessoa aí que é contra, fala, cara, se Deus me guarde, você precisa aí de um SAMU, que é pra todo mundo, SAMU. Sim. A gente tem um caso aqui que você viu lá, do nosso médico, que infelizmente estava saindo do SAMU, sofreu um acidente, o SAMU foi lá e é uma coisa assim que eu acho legal também, que SAMU, bombeiros, quando a gente fala de serviço de urgência e emergência, é o mesmo padrão, gente, que para a pessoa mais pobre, mais vulnerável, a pessoa mais rica, a pessoa mais sofisticada ali, vai a mesma equipe, todo mundo pode ser usuário nosso, e é aquilo que eu falo, quando é uma coisa assim que é eletiva, você pode procurar um hospital, se é uma pessoa de mais, né, condições, você vai às vezes procurar um hospital melhor. Agora, quando é uma situação de urgência e emergência, na maior parte das vezes não tem para onde correr, então vai ou a gente mesmo. Exatamente. Por isso que todo mundo precisa entender que é uma questão que diz respeito à nossa vida enquanto sociedade, que esses profissionais, mais do que quaisquer outros, eles merecem ser valorizados e reconhecidos dessa forma. Exatamente. Você pega um condutor socorrista, ele é o primeiro que chega na cena. Ele é o cara que tá ali vendo, deixando a segurança para todos. É o cara que, se precisar de uma massagem cardíaca, ele vai fazer. Sim. Entendeu? Então, assim, como que não se coloca essa pessoa como um profissional de saúde? Sofre o mesmo risco. Pode voar uma seringa, pode voar um sangue, pega a gente encarcerada, a pessoa tá encarcerada lá dentro do negócio. Sim. O bombeiro tira ali e tal, depois leva. Então, assim, é uma ignorância muito grande, concordo com você plenamente. É uma regulamentação, ela significa valorização tanto salarial quanto também técnica, né? A gente pode, já que vai ser um profissional de saúde, você pode colocar mais algumas funções, alguma outra coisa e deixar esse setor, deixar essas pessoas cada vez mais empoderadas para poder trabalhar para a sociedade, né? Eu acho que SAMU, assim como o Corpo de Bombeiros, é uma missão. E a gente vê isso no olho das pessoas que trabalham com isso. Eles estão ali cumprindo uma missão. Com certeza. Então, a gente precisa realmente dar mais ferramenta e mais suporte para que cumpra a missão com ainda mais excelência. Sem né? dúvida, sem dúvida. Ô Pedro, assim, mas eu quero te agradecer, cara, dizer que, assim, é uma honra estar aqui com você mesmo. Igualmente, mano. De verdade, um cara que a gente realmente, durante muito tempo, nós esperávamos, assim, notícias, alentos que vinham da sua parte, né? Claro que representando toda uma instituição de Corpo de Bombeiros, e dizer que, assim, acompanhe seu trabalho como parlamentar, o nosso podcast aqui fala líder, então, assim, como liderança,
você é um exemplo, sabe? Um exemplo. Quero ter a oportunidade de conversar com você mais, a gente aprofundar mais em outros assuntos dos aspectos de liderança. Mas parabéns, cara. Parabéns. E que você é um deputado de pautas nobres, um deputado técnico, um deputado que teve a vida transformada pela educação, estuda, mestrado, doutorado fez, não? Mestrado, doutorado, provavelmente deve iniciar agora. Doutorado agora, faz mestrado, pós-graduação. Então, assim, um cara que, para representar, o cara tem que saber, o cara tem que ter um conhecimento técnico. Não dá, você tem que pegar dados difíceis, tornar aquilo simples e mostrar para a população. Isso aqui tá te afetando. Vamos lutar com isso. Então, assim, parabéns, cara. Eu vislumbro coisas muito boas para você no futuro aí. E conta com a gente o que você precisar. Ô, Felipe, obrigado primeiro pelo carinho, pela receptividade. Te parabenizar também pelo seu trabalho. Você que também é uma liderança, tem uma vasta experiência aí, agora está exercendo uma função que é muito nobre, né? Que é estar à frente aqui do SAMU e fazendo um trabalho que salva vidas, que transforma pessoas. Então, primeiro, agradecer esse convite. E dizer o seguinte, gente, hoje, na função de político, o propósito ideal é o mesmo. É sobre salvar vidas, é sobre transformar a vida das pessoas. E por mais que isso possa parecer idealista, por mais que isso possa parecer distante, para mim faz todo sentido. Para mim é o que me motiva. Eu falo isso olhando no seu olho. E da mesma forma que tantas pessoas que nos acompanham, elas acreditam que um trabalho bem feito, ele tem que ser feito por meio de muito diálogo, por meio de muita mediação, por meio de muito estudo, dedicação técnica, o que eu tento aplicar hoje na política é exatamente o que eu apliquei durante a minha vida toda, que é essa ideia da gente conseguir fazer um bom trabalho, porque além de qualquer circunstância, a gente acredita no que com o fruto de um bom trabalho é capaz de transformar na vida das pessoas. Então, às vezes, as pessoas até questionam, falam assim, não sei o que, Pedro, mas por que você não está brigando? Por que você não está gritando? Na verdade, eu estou brigando, eu estou gritando. Mas eu estou brigando e gritando dentro da maneira que eu julgo como mais adequada, correta de ser feita e me dedicando todos os dias. Não tem nenhum dia, Felipe, e mais uma vez, jurando pela saúde da minha mãe, não tem nenhum dia desde que eu assumi esse mandato que eu não trabalho. É sábado, domingo, às vezes uma questão de um problema médico, de uma transferência, de ajudar alguma pessoa, de resolver ali um problema mais grave ali, às vezes pelo celular, você está de férias ali, você também está atuando agora, eu estou no período de recesso, minha agenda está completamente ocupada com essas questões políticas, porque a gente acredita. Então, assim, é um caminho, o caminho da liderança, sobretudo da liderança pública, no sentido de estar servindo, não do privado no público, ele é um caminho que é extremamente tortuoso, porque você depende do voto, e as pessoas muitas vezes são injustas nos julgamentos, as pessoas esquecem que por trás, né, de um terno ou de uma farda, existe ali uma pessoa que também tem seus sonhos, também seus problemas pessoais, relacionais, as pessoas às vezes são muito cruéis com isso. Mas existe, acima de tudo, naquelas pessoas que são corretas, uma vontade muito grande de servir. E é isso que eu tenho tentado fazer, com erros, com acertos, mas com uma vontade muito genuína, e a gente espera que essa vontade ela possa positivamente contaminar as pessoas que nos estão assistindo, para que elas também possam ser lideranças dentro dos seus âmbitos, e pouco a pouco, assim, junto dos bons que a gente fica melhor, a gente vai transformando o mundo, o Brasil, nosso estado, as nossas cidades naquilo que a gente quer ver. É genuinamente o que eu acredito e é genuinamente o que eu espero que as pessoas também possam refletir sobre. Obrigado pelo espaço. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Valeu mesmo. E, gente, vamos continuar com outras histórias tão interessantes e tão transformadoras quanto essa. Mais uma vez, agradecer a Alicitar Digital, que é quem está oferecendo aqui esse episódio, oferecendo aqui essa nova temporada do Fala Líder. E agradecer, aguardando vocês nos próximos. Segue a gente lá na rede social, segue no Instagram, aqui no YouTube. E agradeço muito. Muito obrigado.